Oi pessoal, então agora a gente vai fazer um exercício que tem a ver também com a equação da reta, mas a gente vai tentar mostrar uma propriedade interessante dessa função aí, que é a função inversa, né? A função fx igual a 1 sobre x para x positivo. Nota que o gráfico dessa função já está desenhado, é uma semihipérbole, e a propriedade que a gente quer mostrar, para envolver, para a gente também recordar algumas propriedades sobre equação da reta, etc., é a seguinte: para cada reta tangente que a gente fizer do gráfico dessa função aqui, essa reta tangente vai ter uma propriedade que é interessante. Vamos com calma. Vou escolher algum ponto positivo que faça parte do domínio da função, né? Nota que quando a gente escreve aqui x igual a 0, isso aqui é o domínio da função. Então, pode ser qualquer número positivo. Vou fixar o número e vou chamar de A. Por exemplo, aqui, número A positivo. A imagem do número A, que está no domínio da função, por essa função, é o inverso do número. Então a imagem a gente vai marcar aqui no outro eixo, 1 sobre A. Pronto. Esse ponto aqui que eu escolhi, eu vou chamar, por exemplo, de R. E o ponto R é o ponto A, 1 sobre A. Aí, por esse ponto, passa uma reta que é tangente ao gráfico de uma função, dessa função. E aí, bom, a gente vai estudar bastante coisas sobre reta tangente, mas mais para frente. Por enquanto, os fatos que eu falar sobre reta tangente, vocês só acreditam até aqui e mais à frente a gente vai ver como é que a gente trabalha, vamos ter mais definições e mais resultados. Mas, intuitivamente, a gente sabe que uma reta tangente aqui ao gráfico, ela vai passar mais ou menos assim, ó, né? Rente aqui ao gráfico. E eu vou colocar o ponto R, que é o ponto de tangência, ponto onde a reta tangencia, e vou colocar aqui outros dois pontos, que são os interceptos da reta nos eixos coordenados. A propriedade que a gente quer mostrar simplesmente é que esse ponto de tangência é o ponto médio do segmento. Vamos tentar então, passo a passo, visualizando, ver se a gente tem interesse, se a gente mostra essa propriedade interessante. Então a nossa solução vai ser a seguinte. Primeiro passo, vamos tentar achar a equação dessa reta. Lembra que para achar a equação de uma reta, normalmente você pode ter um ponto e o coeficiente angular da reta. E a equação é essa, né? Ioiô igual a Michochô. Beleza. Eu acho que, primeiramente, um ponto da reta é muito fácil de você achar. Qual seria o ponto que já pertence à reta x0, y0? Ora, o ponto R, que é o ponto de tangência, é um ponto que pertence à sua reta. E esse ponto é fácil de achar. Por quê? Porque a coordenada x é o número que a gente escolheu, que está fixado anteriormente, a coordenada y é o inverso dele. Então, x0 é A e y0 é 1 sobre A. Depois disso vem um fato sobre reta tangente, que a gente tem condições de calcular o coeficiente angular. Por enquanto, eu simplesmente vou falar. Mais adiante, vocês vão aprender mais sobre isso. O coeficiente angular dessa reta também depende do número A, e ele é dado por menos 1 sobre A ao quadrado. A priori você pode achar meio estranho, porque o nosso problema não tem nenhum número, né? Ele só tem letras. Mas eu quero ressaltar que este A, essa letra, ela representa um número que está fixado. Então A aqui poderia ser 2, e aqui poderia ser meio. E aí tudo isso daqui seria 2, meio, 1 sobre 2 ao quadrado, não importa. A gente vai fazer um problema genérico, onde o A representa um número, mas faz parte. Tá? Então é claro, pessoal, que se você mudar o A, por exemplo, se o A estivesse mais para cá, a reta tangente iria mudar. E isso iria acarretar em mudar o ponto, mudar o coeficiente angular, etc. Mas você tem que ter em mente que o A aqui é simplesmente um número que está escolhido, que está fixo. Então a equação da nossa reta tangente seria y menos y0, que é menos 1 sobre A, igual a m, que é menos 1 sobre A ao quadrado, e multiplica x menos x0, x menos A. E agora, só para a gente ajeitar essa equação, eu vou escrever y menos 1 sobre A, eu vou distribuir aqui, vai ficar menos x sobre A ao quadrado, mais 1 sobre A. Eu vou passar essa parte aqui somando. E essa é a equação da nossa reta. Então, novamente, às vezes, quando uns olham isso daqui, pensam que deu uma parábola, que deu alguma coisa, mas lembre-se, a variável é o x e a variável y. Aqui a variável é o x, tá? O A é um número fixado.
Então a equação da reta é menos x sobre a ao quadrado mais 2 sobre a. Então, uma vez determinada a equação da reta, o próximo passo do nosso problema é determinar onde essa reta intersecta os eixos coordenados, ou seja, quais são as coordenadas do ponto P e do ponto Q. Então eu vou começar com o eixo Y, eu acho que é mais simples, e para eu saber então onde a reta corta o eixo Y, eu tenho que fazer, quando a reta chega, nesse ponto aqui eu já sei que a coordenada x é 0, né? Então eu vou fazer simplesmente o x igual a 0 nessa equação. Quando eu fizer o x igual a 0 vai ser fácil, não se substituir aqui o x por 0, vai ficar y, 0 mais 2 sobre a, o y dá 2 sobre a. Então a gente já sabe, por exemplo, que o ponto P é o ponto 0, 2 sobre a. O x é 0, o y é 2 sobre a. Agora, para eu achar onde a reta intersecta o eixo x, eu vou fazer o y igual a 0. Veja que quando a reta intersecta aqui esse eixo, na variável y ela passa exatamente pela origem. Tá? Então, fazendo y igual a 0 aqui, vai ficar 0 igual a menos x sobre a quadrado mais 2 sobre a. E aí você só tem que resolver essa equação e achar o x. Eu vou passar ele para o outro lado, vai dar x sobre a quadrado igual a 2 sobre a. E vou isolar o x, eu tenho 2 sobre a, multiplicar a quadrado. Bota aqui o a como número positivo e o x vai dar 2a. Pronto. Então o seu ponto Q, que é onde a reta intersecta o eixo x, ele é precisamente igual ao 2a, que é a coordenada x, e no y ela é 0. Okay? Vamos lembrar que o ponto R é exatamente o ponto A 1 sobre A. Então, seu ponto R, eu vou colocar aqui, é o ponto A 1 sobre A. Aqui você tem os 3 pontos que são importantes ali para o problema. A gente então descobriu as coordenadas dos nossos pontos que eram interessantes. Resta somente finalizar o problema mostrando que o R é de fato o ponto médio, né, do segmento que tem extremos P e Q. Para mostrar que é o ponto médio temos algumas saídas. Tá? Eu vou apresentar algumas delas. Veja, primeiramente o ponto médio, a propriedade é que ele divide o segmento ao meio, ou seja, esse tamanho é igual a esse. E aí a gente poderia simplesmente achar a distância entre esse ponto, a distância entre esses dois pontos também e mostrar que são iguais. Vamos recordar então a fórmula da distância entre dois pontos. Então vamos colocar assim: se eu tiver dois pontos, x1 e y1, x2 e y2, qual que é a distância entre eles? Ora, a distância entre os pontos é dada pela raiz de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. A gente pode usar, como eu falei, tentar achar, por exemplo, a distância entre P e R. A distância entre o ponto P e o ponto R. Vamos pegar então a diferença entre P e R, a diferença em x ao quadrado. Vai ficar a menos 0 ao quadrado. E a diferença aqui, 2 sobre a menos 1 sobre a ao quadrado. E só fazer uma conta agora. A distância entre os pontos P e R vão ser a ao quadrado. Nesse lado aqui vai ficar 2 sobre a menos 1 sobre a, dá 1 sobre a. Vai dar 1 sobre a ao quadrado. Só para a gente tirar um múltiplo comum aqui, eu vou colocar isso daqui, escrever isso daqui como a² mais 1 sobre a ao quadrado. E o denominador pode sair da raiz. Essa distância fica sendo a raiz de a² mais 1 sobre a. O próximo passo seria você escrever a distância entre R e Q, fazer a conta e simplesmente mostrar que também vai dar isso. Essa conta eu vou deixar para você fazer, se for o caso. Bom, é uma forma de se fazer conhecendo a distância entre dois pontos. Existe uma outra propriedade para a gente mostrar que é um ponto médio, que é a seguinte: para a gente achar o ponto médio entre dois pontos, você simplesmente pega as coordenadas desses dois pontos e faz a média. Então a gente pode pegar as coordenadas entre os pontos P e Q,
fazer a média tanto em x como em y e achar a coordenada x e a coordenada y do ponto médio. Então, por exemplo, o x médio aqui, entre os pontos P e Q, seria simplesmente somar as coordenadas e dividir por 2, que no caso vai dar A. Moleza ver que a média aqui é A. E depois a gente poderia fazer o y médio também. Então, o ponto médio em y seria você somar 2 sobre A mais 0 e dividir por 2. E no caso é fácil ver que dá exatamente 1 sobre A. Então, o ponto médio é o ponto A 1 sobre A. Opa, é exatamente o R. Bom, uma terceira forma da gente tentar ver isso é simplesmente saber que a distância entre os pontos permanece constante se as coordenadas estiverem em PA. Então, você poderia pensar que em X, as coordenadas dos 3 pontos estão em PA. Você está sempre acrescentando uma certa quantidade fixa, que é o próprio A, 0, A, 2A. Em Y, idem, porque você está sempre retirando uma quantidade fixa. 2 sobre A, 1 sobre A e 0. E aí, se as coordenadas tanto em X como em Y estão em PA, os pontos são que mantêm a distância entre eles, né? Sucessivamente. Enfim, pode haver mais formas de fazer, tá bom? Mas eu acho que a propriedade já está bem explicada e obrigado pela atenção.